Olá, turma da EJA, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências, módulo 5. Contamos com a presença de todos vocês. Nossa aula hoje vai ser bem legal. Nós temos aqui como tema diferentes fases da vida: embrião, feto, bebê, infância, adolescência, meia-idade e velhice. É o tema da nossa aula, mas como vocês estão vendo, é um tema muito grande, então nós vamos ver até a infância e depois vamos continuar essa nossa aula para ver todas essas etapas aí pelos quais nós passamos. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, esse é o meu sinal aqui e como sempre eu não estou sozinha aqui, estou com a nossa querida Helena, nossa intérprete de Libras, e um grande objetivo que nós temos que com essa transmissão da linguagem de Libras, nós possamos atingir mais estudantes. Então, esperamos que vocês aí estejam bem atentos, já estejam com o caderno, com o lápis. Chama a família toda, reúne a família para assistir a nossa aula. São fases que todos nós passamos e esperamos passar, né, a chegar à velhice. Então, vamos ficar atentos aí e ver como é importante esse cuidado. Então, iniciando a nossa aula, eu trago para vocês uma mensagem de Márcio Souza e ele diz assim: as fases da vida. A criança aprende, o adolescente questiona, a juventude sonha e se realiza na maturidade. E o idoso vive de recordações de um passado que Deus o privilegiou da graça de ter usufruído de todas as fases anteriores. Vejam aí como é rica essa frase aí, essa mensagem aí para nós, para todos nós, né? Nós, se chegarmos na nossa idade, na velhice, nós vamos ter esse privilégio, né, de lembrar do nosso passado, de lembrar de todas as fases que nós passamos durante toda a nossa vida, desde o momento da fecundação até chegarmos à nossa idade. Então, são inúmeras fases pelas quais nós passamos e nós devemos vivenciar com bastante intensidade, curtir cada momento que nós estamos vivendo e cada dificuldade vai ser uma forma de nós aprendermos a crescer mais, né? Vai servir para o nosso crescimento. Então a vida é dessa forma, né? Todas as fases que nós passamos, existem as fases fáceis, as fases difíceis, e no final nós estamos superando todas essas fases e vivendo e agradecendo, não é, pelo dom da vida, por estarmos todos aqui. Eu aqui dando a minha aula, vocês aí assistindo e curtindo esse tema aí. Então vamos lá iniciar realmente aqui uma perguntinha para vocês. Quais são realmente as fases da vida humana? Quais são as fases pelas quais todos nós passamos e agradecemos por podermos passar por todas, né? Então, existem pessoas que acontece a fecundação, não chega a nascer, né? Existem pessoas que só chegam até 2 anos, 3 anos, outras chegam até a adolescência, e assim vai variando as formas de fases de vida pelas quais nós passamos. Mas todos nós pensamos em chegar até a fase de envelhecer, né? A fase idosa. E para isso, gente, nós vamos ver que cada fase dessa da nossa vida, ela torna-se muito importante, a forma que nós vivemos, os hábitos que nós temos, para que possamos também envelhecer de uma forma saudável, né? É importante que chegamos a essa idade, mas de forma saudável. E isso tudo, pessoal, vai depender da primeira fase da nossa vida. Existe toda uma interferência. Então, vamos lá, fiquem atentos e fiquem imaginando também que fase vocês estão nesse momento, que fase da vida vocês estão. Sua família, tem quantas pessoas passando por várias fases, né? Nós podemos ter pessoas que estão grávidas, né? Pessoas que já estão na pré-escolar, pessoas que já estão na adolescência, puberdade, aquela fase que achamos que é bem difícil, né, para o jovem, e para nós também podermos entender essa fase que é tão difícil de quem está passando, aceitar essa mudança, e nós que estamos com essa pessoa. Então, chegamos àquela idade madura, aquela idade de tanta responsabilidade que nós temos também, não é? Questão de contas para pagar, aquela fase de infância tão boa que passamos, nem sabíamos que era tão boa.
E aí vem aquela fase de idoso que temos que ter um envelhecimento saudável justamente para não termos tanto problema de doença, não é? Tantas questões aí. Então, tudo isso vai depender também de todas essas fases pelas quais nós iremos passar. Então, aqui nós temos aqui, olha, que todos os seres vivos, eles passam por duas etapas da vida, não é? O nascimento, quando ela começa, né, quando inicia a nossa vida, e a morte, que é quando ela encerra. Nós cumprimos a nossa missão aqui. Então, professora, por que está falando de morte? Por quê? Porque essa fase, né, é toda essa fase que nós vamos passar. Todos nós que nascemos, nós iremos passar por todas essas fases. Por isso que devemos viver aqueles momentos de forma que todos possam sentir saudades da gente. Podemos dar exemplos, né? Servir de exemplos para tantas outras pessoas, né? Fazer o bem, ajudar. Então, essas fases todas, elas vão contribuir também para o nosso crescimento pessoal. Então, nós todos iremos passar por essas duas fases. Desde a fecundação já existe a vida aí, né? E nós, seres humanos também, nós passamos por fases na vida que são consideradas as 4 principais fases, né? A infância, a adolescência, idade adulta e velhice. Os cientistas caracterizam essas principais fases, né? São essas 4 aí principais, mas sabemos que intercaladas a elas existem também outras fases, né? A fase de infância é aquela fase bem legal que você nem está pensando em tanta coisa. Vem a adolescência, inicia a puberdade, a adolescência, que varia de pessoas para pessoas. A idade adulta, que nós já assumimos aquela responsabilidade grande, quando nós vemos que o nosso salário, a conta aí foi mais, gastamos mais do que recebemos. E vem a nossa velhice, que às vezes também enfrentamos questões de doenças, dores nas pernas, dores nos braços, e aí nós vemos que já estamos envelhecendo, muitas atividades que fazíamos não podemos fazer mais, todos nós queremos passar por essa fase, mesmo às vezes sendo uma fase difícil. E essas primeiras fases, gente, desde a gestação até a adolescência, elas vão condicionar o desenvolvimento adulto posterior. Então, vejam como é importante. Desde a gestação, é importante todo esse cuidado para que nós adultos, né, podemos ter um desenvolvimento normal. E o cuidado nessas fases, ele é básico, gente, é fundamental para que possamos garantir também o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Então, é importante que cada fase, nós que somos pais, né, que decidimos ter filhos, então aquela criancinha que está entregue, ela precisa realmente ter bastante cuidado. É fundamental cuidar, não é, o ensinar, não é, a alimentação que vamos oferecer às nossas crianças, para que elas também possam crescer saudáveis. Nesse momento, elas não têm como escolher a alimentação, então nós que devemos ensinar e oferecer, né? E como sempre, nós trazemos o aleitamento materno, né? O primeiro alimento que o bebê ele pode se alimentar. Aquele alimento, o mês de agosto, gente, ele comemora a semana da amamentação. Então, é o agosto dourado. Dourado porque o leite materno é considerado um ouro para a criança, evita uma grande quantidade de doenças. E aqui nós vemos aqui como é que se inicia a vida, né? A vida já inicia no momento da fecundação, quando ocorre o encontro do espermatozoide e o óvulo no interior do corpo da mulher. Isso aí vai acontecer nas trompas, né? Quando vimos o sistema reprodutor masculino e feminino, nós vimos essa parte aí. Se vocês observarem aí, quando ocorre o óvulo, vai se encontrar com o espermatozoide, começa a fertilização e aí já vai formando o zigoto, porque ele se encontrou, o óvulo com o espermatozoide, fecundou, ele vai passar pelos estágios na trompa, aí na imagem de vocês está mostrando com a setinha o zigoto, e todo esse encontro acontece nas trompas, porque o óvulo foi liberado e o espermatozoide na relação sexual vai procurar o óvulo, e são milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. E aí, quando se encontra, forma um zigoto,
que vai começar a ter as divisões celulares, chamadas também de clivagens, dividir em 2 células, 4, 8, e depois dessa divisão tem outra fase chamada de mórula, que parece realmente uma amora, né? Depois vem o blastocisto, que ele já vai se encaminhar para o útero, né? Para as paredes do útero e vai ficar implantado lá. Então, todas essas etapas aí já vai acontecendo a vida. Se tudo der certo, não houver nenhuma intercorrência, então ali já vai ocorrer o desenvolvimento do feto. E aí vem a fase importante, que é a fase pré-natal. Compreende o período desde a gestação do bebê até seu nascimento. E é uma fase muito importante porque é aquela fase que a mulher vai ser acompanhada pelo médico responsável, acompanhando o desenvolvimento desse bebê, se realmente ele está se desenvolvendo ou não, e o que ele precisa para se desenvolver bem. Ele precisa de um ambiente em casa caloroso, calmo, para que o crescimento e desenvolvimento se dê sob condições saudáveis. Então, observem aí todas essas etapas, depois do blastocisto, ele introduzido no útero, nas paredes, já vem o feto, né? Já vai formando o feto, aí o feto vai desenvolvendo 4 semanas, 10 semanas, 16 semanas, o feto com 16 semanas, ele já começa a escutar, gente. Por isso que precisamos falar com o nosso bebê. E depois um feto de 20 semanas e assim por diante, até chegar a 40 semanas e nascer, ou 38, né? Após 3 meses, o embrião já passa a ser chamado de feto, quando ele já atinge a idade de 3 meses. Quando o bebê nasce, já vai acontecer uma nova etapa da vida. Então, é fundamental que nós, em casa, possamos propiciar o cuidado com a mãe que carrega aquele bebê durante toda a gravidez, como promoção da saúde e prevenção de futuras doenças. Aí, quando o bebê nasce, a casa toda ela vai ocorrer uma mudança, não é? Nós não tínhamos aquele ser que depende de nós para tudo. Então, é importante que a casa realmente recepcione bem. E vem a fase da infância também. Após o nascimento, uma certa idade, já vem a infância, que é um período muito importante na vida de todo ser humano. Então, nesse momento, elas começam a aprender a identificar o mundo, interpretar, fortalecer os laços familiares e as relações sociais e aprender várias coisas através de muitas experiências. Nesse momento é importante que a família realmente acompanhe esse desenvolvimento e esteja presente. Mas para alguns cientistas, a infância ela é dividida em 3 etapas. Primeira infância, que vai do nascimento aos 3 anos de idade, a segunda infância, dos 3 anos aos 6 anos, e a terceira infância, que vai dos 6 anos aos 11 anos, onde já começa o início da puberdade em alguns adolescentes. Aí vem um recém-nascido de 0 a 12 meses, que é a primeira fase da vida, depois dela ser toda acompanhada, né, por idade, é a de recém-nascido do nascimento até o 1º ano, e é muito importante nesse momento a amamentação, que é aquilo que eu disse a vocês, o primeiro leite a ser oferecido, rico em muitas vitaminas, e é aquele leite que já vem prontinho, né, que vai livrar a criança de várias doenças que possam acometer. E depois vem a fase de bebê de 18 a 36 meses. É a fase seguinte do desenvolvimento. Esses 2 primeiros anos de vida, gente, é um período de crescimento em que a criança aprende a falar, a caminhar e precisa muito da presença da família, e a mãe, não é, principalmente, tem que se desdobrar em todas as atividades. E se tiver outra criança, é que ela tem que se dividir mesmo. Depois vem a fase pré-escolar de 3 a 6 anos. É fundamental essa fase. A brincadeira simbólica permite às crianças integrar aprendizados sobre a realidade que está rodeando, através de brincadeiras, imaginação, imitação de desenhos. Então, é a fase de grandes descobertas. Eles já começam a juntar as letrinhas, né? Já começam a interagir com novos colegas, saber dividir os objetos. Então, nós em casa temos essa missão, não é? De educar as nossas crianças, de lembrar os horários de escovação. Então, é aquela fase que nós
levamos para a escola, mesmo que fique chorando, sabemos que temos que levar. Então, é aquela fase que todos nós passamos e nossos filhos também vão passar. E é importante que nós tenhamos esse acompanhamento, aprendamos a conversar com nossos filhos, perguntar como foi a escola, o outro ambiente que ele foi, para que ele possa sempre expressar o que está sentindo, né? E esse acompanhamento, ele torna-se muito importante. Então, gente, já estou me despedindo aqui, nossa aula já está terminando, mas ela tem mais coisa, em outro dia vocês vão continuar assistindo a nossa aula, mas como debate eu trago para vocês, junto com o professor de vocês da sala, vocês trabalharem sobre todas essas fases que eu falei e a importância, não é? Que vivência vocês têm em casa com todas essas fases, ou vocês podem lembrar o passado que vocês já passaram nessa fase, a fase que foi boa, a fase que poderia ser melhor. Então fiquem bem atentos, pessoal, estudem e aí eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.